Bom dia pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente está dando seguimento ao módulo 8 da Escola de Princípios, né? Na última aula nós falamos sobre a igreja primitiva, falando como se formou a igreja lá quando o Senhor Jesus ascendeu aos céus e deixou os apóstolos aqui para continuar o trabalho dele de pregar a sua palavra. Aqueles primeiros apóstolos em Pentecostes receberam o Espírito Santo e a partir dali eles começaram a pregar, a evangelizar, a falar sobre Cristo, né? Algo fantástico, algo que mudou a história do mundo, não só da igreja. Nessa aula de hoje nós falamos sobre o poder e o declínio da igreja. A igreja primitiva começou a se tornar, como eu falei na última aula, uma instituição, institucionalizaram Cristo, institucionalizaram o Espírito Santo e a partir desse momento se transformou em algo diferente daquilo que eu acho que Jesus sonhava para a igreja, né? Que Jesus falava que devia ser a igreja. Um livro que eu acho importantíssimo vocês lerem para entender como era a igreja primitiva, como os primeiros apóstolos trabalharam para o reino dos céus, é o livro de Atos dos Apóstolos. Eu acho que eu já falei isso lá no começo da Escola de Princípios, que o livro de Atos dos Apóstolos nos diz como um grupo pequeno de pessoas, um grupo limitado intelectualmente, sem estudo muitas vezes, mas com o poder do Espírito Santo que decaiu sobre eles, eles fizeram algo fantástico. Eles saíram com poder, com autoridade, com Cristo, né, se movendo dentro deles, com a mensagem do Evangelho se movendo dentro deles, e pregaram e falaram de Cristo e converteram milhares de pessoas na sua época, né? Transformaram o mundo a partir daquela ação. Após eles transformarem o mundo lá em Atos dos Apóstolos, que né, muito lá já fala sobre isso, começa a parte de institucionalização da igreja. Por que eu falo de institucionalizar a igreja? A igreja virou rituais, simplesmente rituais, né? O batismo que antes, na época de São João Batista, era feito no rio, dizendo para a pessoa se arrepender dos pecados e nascer uma nova criatura, começou a ser feito o batismo em crianças, para dizer que a criança já nascia pecadora, coisa que Jesus mesmo falou que a criança era algo limpo, puro, né? Que a criança não tinha pecado. Então já dizia que a criança nascia pecadora, precisava se batizar para nascer pecadora. Os dons para ser liberta do pecado. Os dons do Espírito Santo que eram tão latentes nos primeiros apóstolos, quando foram batizados com fogo em Pentecostes, foi tão latente aquilo dos dons do Espírito Santo, foram deixados de lado pela igreja. E começaram a avaliar que os apóstolos ou as pessoas que fossem seguir o caminho de pregar a Cristo deveriam ser avaliados pela sua capacidade intelectual e não mais pelo simples dom que uma pessoa pode receber por Deus, mas pela capacidade natural que ela tinha, né? Como se falasse assim: o professor Júnior fala muito bem, então ele pode ser pastor. Não, mas eu não tenho dom de pastor, talvez eu não saiba o caminho para ser pastor, mas talvez se Cristo me orientar com esse dom eu possa ser, mas por simples dom natural de falar, de estudar, não significa que eu tenha capacidade natural de sê-lo, né? Indo totalmente contra o que surgia na primeira igreja, na igreja primitiva, que eram pessoas que não tinham dons, assim, não tinham capacidade, né? Mas o Espírito Santo, Cristo orientou eles, o Espírito Santo os deu o dom e eles conseguiram fazer algo fantástico. Eles conseguiram, com os dons do Espírito Santo, construir algo fantástico, pregar a Cristo. Depois disso começa a
criasse uma hegemonia em Roma da igreja, que é algo que precisava, vamos dizer assim, a ordem vir de cima para baixo. Então Roma começa a falar assim, ó, vocês têm que orar desse jeito, começa a escrever as orações, fazer orações escritas, e dizer para a pessoa, ó, você tem que repetir essas palavras. Começa a ter uma discussão acerca das coisas de Cristo entre o clero, ou seja, as pessoas que estavam determinadas a seguir a Cristo ali, que eram hoje os padres, os bispos, etc., e os leigos, dizendo os leigos interpretando a palavra de Cristo. O que é um leigo interpretar a palavra de Cristo? É alguém que não acredita em Cristo, que não crê no poder do Espírito Santo, que não crê que Cristo é o Salvador do mundo, indo lá e dando opinião no como deve ser trabalhada a questão do Espírito Santo, de Cristo e tudo isso. Então essa discussão é uma discussão que ela não impõe crescimento ao reino dos céus, ela impõe crescimento à instituição igreja, somente isso, né? Eu vou discutir com quem não acredita? Não, eu tenho que fazer a pessoa acreditar. Se ela não acredita, nós temos que usar de mecanismos para trazer pessoas para o reino dos céus e não deixar essas pessoas influenciarem a nossa vida cotidiana, né? Aí surge que a igreja começa a perseguir essas pessoas depois que não acreditam. Então os pagãos, muitos se converteram à igreja lá no começo por pressão, diz assim, ou você morre, ou aceita Cristo ou morre, um dos dois. Daí aceitava Cristo, mas não se convertia, né? Não entrava nele a fé em Cristo, não entrava nele o Espírito Santo, se convertia. Isso teve mudanças tão drásticas na igreja, essa perseguição para a conversão na marra, vamos dizer assim, que se formou a estrutura da Igreja Católica de hoje, né? A Igreja Católica hoje, ela precisava, vindo do paganismo, enxergar algo para se adorar, ver algo, e começa com isso a criação dos santos. Por isso a importância é tão grande que se dá aos apóstolos, criando imagens para adoração, a adoração à cruz de Cristo, ao crucifixo, tudo isso surgiu na época do paganismo, porque os pagãos vieram para dentro da igreja sem acreditar em Cristo, mas eles precisavam confiar num Deus que eles vissem. Esse Deus que eles vissem, que eles queriam ver, eles fizeram através de estátuas. Isso de certa forma, ou de toda forma, não sei como dizer, realmente inundou a igreja de coisa que não era o correto, né? Ou envenenou a igreja, né? Ou contaminou a igreja com algo que não construía. Então essa perseguição aos pagãos e trazer eles para dentro da igreja fundou o que hoje é a Igreja Católica, aquelas imagens, toda aquela adoração a Maria, toda aquela adoração a vários pontos, que não é o que o Evangelho definitivamente diz. O Evangelho definitivamente diz o diferente, que nós devemos aceitar a Cristo, que nós devemos orar, conversar com Cristo, que o Espírito Santo desça sobre nós e que nós consigamos trabalhar para Cristo, falar do Evangelho, dizer que Cristo é o Senhor e Salvador, que Ele é o nosso Consolador, que o Espírito Santo pode vir até nós. É a oração que nós temos que ter para atender aquilo que Cristo propôs como a igreja dele aqui na Terra, né? Depois disso tudo ter acontecido, a igreja ficou com um poder tão grande, né, em todas os seus pontos, que começou um período que eles falam assim que é os 1000 anos de trevas da igreja, né? Porque começou a Idade Média, em que a humanidade decaiu. E o que é a humanidade decair? Começou o pecado tomar conta, e a igreja não era mais algo que dava uma ligação com Cristo, que dava uma ligação com os céus, mas era simplesmente algo que foi a época que se vendia indulgências, né? Que se vendia o perdão dentro da igreja, e que a igreja era
era uma instituição contaminada que detinha um poder de lei, um poder muito grande em toda a terra, não só em determinado lugar, mas em toda a terra. Ela se converteu a algo que era simplesmente uma instituição de poder e não mais uma instituição espiritual, né? Uma instituição que dava um, que dava um suporte espiritual às pessoas que necessitavam de um consolo, às pessoas que necessitavam de Cristo, né? Nesse período, Deus não esqueceu do povo. O povo que continuou firme orando pela igreja, Deus não esqueceu. Mas nós chamamos essa aula de poder e declínio da igreja porque, com o poder muito grande que a igreja criou, estruturou a instituição igreja, instituiu em Roma esse poder tão grande, com isso veio algo que, ao mesmo tempo, destruiu a parte espiritual da igreja. Por isso que é o declínio. A igreja declinou para algo que não era a vontade de Cristo, que não era a vontade que Cristo tinha de vir boas novas, de dar um apoio espiritual, de descer com o consolo àqueles que necessitam, da igreja ser algo que realmente transformava a vida das pessoas em algo melhor, deixava os seres espirituais, os seres melhores. Então tudo isso mudou com toda essa doutrina e tudo isso que a Igreja Católica criou no seu declínio e acabou de certa forma contaminando a Igreja. Tá? Na próxima aula nós vamos finalizar esse 8º módulo. Eu agradeço a você por ter assistido esse vídeo e nós estamos à disposição para perguntas, para qualquer coisa que você necessite, você mande para nós, entre em contato aí com o pessoal do Ministério do Ensino e nós estaremos aqui para te orientar, te ajudar no que você precisar. Eu peço a Deus que te abençoe neste dia, que você seja uma parte de luz, que você seja um ser que o Espírito Santo esteja conduzindo a tua vida nesse período tão difícil que estamos vivendo. Senhor Deus, alimenta a fé de cada uma das pessoas que está aí do outro lado. Coloca, Senhor, o Teu Espírito Santo para conduzir-nos no melhor caminho. Que nós possamos, Pai, ter paz, que nós possamos sair desse período difícil mais ainda confiando em Ti, nas Tuas promessas, nos Teus cuidados conosco. Em nome de Jesus, peço que abençoe a cada um dos que assistiram esse vídeo. Eu peço que Tu esteja conosco em cada momento da nossa vida. Abençoa as suas casas, Senhor, os seus trabalhos, aonde eles estiverem, ali também Tu esteja, Senhor. É o que eu te peço no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima, pessoal.